Essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão. O que é o psicopata? Nada mais é do que aquele cara que nasce com um sistema de empatia, com o sistema límbico, ou seja, de eu sentir você, de eu me botar no seu lugar, desconectado. Então são pessoas que se movem única e exclusivamente para obter poder, diversão e status. E se puder ser tudo isso junto, Ótimo. melhor ainda. Então, o outro não é o outro é um objeto de uso. As pessoas são julgadas pela intenção, pelo coração. Sério, todos nós capotamos, muitas vezes. Sim. Mas uma coisa é você ser pervertido, é você ter prazer em você maltratar, em você fazer outro sofrer. Isso é a psicopatia. Em todos os níveis. Psicopatia não é loucura. Tá. Loucura é a psicose. Tá? Psicopatia é a incapacidade de amar. O outro, para mim, é um objeto. Como é uma pedra, como é um carro, como é qualquer coisa. Tá me servindo, ok, não tá. E toda vez que tem uma rebelião, você lembra? Hoje em dia não tem muito. Na década de 90, início da década desse século, tinha umas rebeliões, aí vinha a televisão, aí botavam uns presos pendurados ao contrário, assim. Uhum. Aqueles pendurados eram os recuperáveis. Isso sempre que me deixou muito chateada. Porque o sistema prisional no mundo, tá? Ele tem 75% de não psicopatas. Os psicopatas são 25% a 15%, dependendo, uma média. Vamos botar 20%. Tá. O que significa isso? Que se a gente separasse os psicopatas dos não psicopatas no sistema prisional, a gente estaria recuperando de fato 80% daqueles que são recuperáveis. O que acontece? Eles chegam lá, estabelecem uma lei, né? Porque eles não têm nada. Se eles tiverem que cortar a cabeça de alguém, tirar aquilo, para eles dá gozo. Que isso, mano? Sim, o psicopata ele não tem prazer sexual como nós temos, gente. É diferente. O prazer está na perversidade. Ted Bundy, o que ele dizia, e todos são megalomaníacos, né? Ele dizia assim, eu sou Deus. Porque na hora que eu estou lá matando, estuprando e levando a pessoa ao desespero, é a mim que elas clamam para ficar vivo. Eu decido a hora que cada um vai morrer. Então, isso é psicopatia grave. Agora, você vê, tem psicopatia leve? Tem. Que é o cara, sabe o estelionatário que dá o golpe nos aposentados? Isso é psicopata. O que eles buscam? Poder, status e diversão. Eles são insetos em volta da lâmpada, como dizia Cazuza. Nossa, bela frase. Exatamente. Então, olha só, se a gente pudesse, e foi feito um projeto de lei na época do Covas, que o Covas abriu os presídios para se fazer essa pesquisa, porque, por exemplo, na Austrália, em alguns estados dos Estados Unidos, você separa. Na Inglaterra, você separa o psicopata grave dos outros. E o psicopata grave na Inglaterra, ele fica numa cela isoladinho. O que acontece com esse cara? Ele pede livro para ler. Lê e vira advogado de si mesmo, como o Ted Bundy fez. É bizarro, né? Por quê? Porque eles são 100% razão, ou seja, cognitivamente eles são imbatíveis. Não vão falhar, não vão titubear.